Então, conversando aí com a Sara e com o pessoal aí no grupo, a ideia era colocar essa aula, que é sempre a última aula da apostila, do programa lá, e quase nunca dá para discutir, ou quando discute é muito rápido, porque já está em novembro, e Saresp, Enem, essas coisas, e o pessoal não está muito prestando atenção nisso, né? O conteúdo que a gente vai trabalhar é a elaboração da esperança e da utopia e da ação. A importância do sonho e da esperança na transformação da realidade. Competências e habilidades reconhecer diferentes formas de atuação política, compreender a importância da participação política, estabelecer uma reflexão crítica acerca da importância do sonho e da esperança como transformadores da realidade social. Vocês já ouviram essa música, Apesar de Você, do Chico Buarque? Vocês conhecem essa música ou não? Não, Sim, eu sim, acho que eu nunca sim, ouvi, sim. não. Não conhece, Gabriel? Não. Eu acho que eu talvez já tenha ouvido, mas só se eu ouvir agora, porque a letra pela letra eu não me lembro, não. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Isso. Quem tá falando essa música aí? A Sara cantora, né? Ah, Legal. é. Essa eu não me lembro, não. Acho que nunca ouvi, não. Ouvi outras, mas essa daí. Então, a música fala assim, né? Apesar de você, eu mandei no grupo, né? Era pra ter estudado pelo menos, né? Cadê a Lara? Mandou não? Calma, eu tô mandando o link no grupo. Ah, Ponto tá que nem positivo, o já. vídeo do Porchat, vocês assistiram lá que a pessoa tá no banheiro, aí dá descarga no meio da reunião? Fica escutando. É a Lara, ela foi no banheiro, saiu do vídeo. Eu tô ajudando meus amiguinhos, tá bom? Então, a música chama Apesar de Você. Você conhece, Lara? Eu falei que eu conheço e ouvi a Sara cantando. É que é difícil, eu ainda não aprendi a gerenciar aqui, então eu ouço alguém falando, eu não sei quem que foi, só entendi o Gabriel que é voz diferente de homem falando não. A Amanda já ouviu. Então quando a gente for falar, a gente tem que falar o nome e a resposta, é isso? Amanda, não. Lara, não. Então, a música, ela chama Apesar de Você. E aí a letra diz assim, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E ele vai contando, descrevendo a situação. Para vocês aí que conhecem a música, quem que seria esse você para ele? O que ele tá querendo dizer? Quem que é o você? Como é que eu tô abrindo a letra? O Abre governo a autoritário, letra, pode abrir a talvez. letra, Gabrielzinho. Eu dou um tempo, eu edito o vídeo depois. Peraí, tô com o PC ligado aqui, quer ver? Aê. Eu queria que vocês pensassem assim, nessa música, e pensassem quem é esse você? Qual é a situação das pessoas que ele está descrevendo ali? Fala sobre o governo autoritário, se você talvez seja o fascista que ele tá. Eu acho que é isso que a Sara falou, concordo. Concordo. Vocês não podem ir muito na onda da Sara, que Sara, para de ela tá rir. de vermelho com a camisa do MST só pra provocar. Mostra aí, Sara. Olha lá. Fata. Ela pôs um chapéuzinho do Lula aí, tem a camiseta do PT e tem a camiseta do MST. É que hoje é quinta, TBT.
Bom, então bora lá. Pra vocês, esse você seria um governo autoritário, é isso? É, E qual é a situação das pessoas que ele tá descrevendo ali? fodida. Ah, boa. Eles estão numa situação feliz que permite a realização pessoal delas? Não. Não, Por que vocês acham isso? Quais são as palavras que denotam isso? Que denotam esse desânimo, medo, incerteza? cadê? Ele fala, tipo, quando eu chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros. Então, tipo, ele já fala, tipo, tô sofrendo, não tô feliz. Mandinha, você tá escondida? Você tá fazendo aula escondida, é isso? Eu não tô vendo o que a Amanda tá falando. Tá sussurrando, né? Ai, eu não posso falar porque o carcereiro tá aqui na porta. Tá ouvindo? Não. Foi fone de gamer? Ah, Vamos ver, Amandinha. que Beleza, Amandinha? Eu quero um Big Mac com fritas e Coca-Cola. dá pra ouvir? Não. Dá. Ai, gente, não vou falar mais. Amanda é atendente. É, telemarketing, né? Se tudo errado. Drive-thru do McDonald's, vai. Ele fala no parágrafo, quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrir. Então ele fala que ele não tá feliz. Bom, vou repetir a pergunta aqui pra todo mundo poder. Agora aqui. Vocês leram aí? Conseguiu ler, Gabriel? Cara, eu ia ouvir aqui, mas eu já consegui ler. Então a pergunta é a seguinte: quais as palavras usadas, né, quais as expressões que denotam o desânimo, o medo e a incerteza aí nessa música? Peraí que eu vou abrir a letra de novo pra eu dar uma lembrada. Ó, cara, a partir daqui da... não- aí ele começa a dizer, né? Eu acredito que a partir daqui, né? Amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia, como vai proibir? É porque se você chegar... Bom, que no escrito que eu tô vendo, acho que a terceira estrofe ele começa a falar, né? Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que Ele inventou tava a tristeza, sofrendo. ora tem a fineza de desinventar. Bom, gente, vamos treinar. Fala da censura. Vamos treinar esse objetivos e a concisão. Vou repetir a pergunta. Quais as Fala palavras da ou censura. Ele expressões tava sendo usadas censurado. que denotam o desânimo, o medo e a incerteza? Você quer a expressão ou você quer a palavra? Palavra ou expressão que denota isso? Cadê? Tem o Você que Inventou o Pecado. Calma aí. Não vou cobrar com juros que o pessoal falou. No grito contido. Samba no escuro. Amor reprimido. Toda a censura. Tá falando da censura. A gente tá nessa geração funk aí que gosta das coisas tudo bem na cara, bem escrachado, né? Sim. Aí pega aquelas poesias, como é que chamava aquele negócio que eu sempre falava em aula lá, que eu detestava? Um soja lá, né? Outro dia eu mandei um... Isso mesmo. eu seguia uma pessoa no Instagram que postava umas poesias
e a poesia era assim, uma frase bem óbvia, dividida em 3 linhas, sabe assim? Aí ela achava que isso aí transformava o negócio em poesia. Então, tipo assim, estou com fome e vou comer um arroz. Aí ela coloca, estou com fome e vou comer um arroz. E ela achava que isso aí virava... então nessa época de Covid, assim, vi umas poesias assim... A primeira coisa que vou fazer vai ser abraçar os meus parentes. É uma frase, tá, bonita, uma intenção bonita, mas isso por si só não quer dizer poesia. Eu estava até conversando isso com o Gabriel outro dia. Só que essa geração de vocês está muito acostumada nisso. A frase tem que ser bem direta, bem explícita o que está querendo dizer. Vamos pegar logo na primeira estrofe ali, e vocês já vão ver, ó. Hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. O que ele quer dizer com isso? A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Tava sentindo medo. Opressão? Sim, você está falando de lado, assim, ó, você tá olhando, né? Você tá com medo de quem vai poder ouvir a conversa sua. É o medo. E olhando pro chão é a pessoa cabisbaixa, né? A pessoa tá ali desanimada. Então a minha pergunta logo no começo ela já é respondida ali. Que expressões, qual mais expressões vocês conseguem ver no resto da música que denotem esse tipo de ânimo? Na parte que fala, Ele se sente também injustiçado, né? Quando ele começa a dizer, você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, quer dizer, ele está culpando. Ou não? Cara, esse... O Gabriel é iluminado, ele tem uma luz aí que brota da testa dele, é o terceiro olho. Pior que se eu sair daqui... Deixa aqui, eu vou iluminar vocês essa noite. Obrigado. Bom, toda a escuridão, inventou o pecado, né? Ele já tá dando aí esqueceu de inventar o perdão. Quando fala que esqueceu de inventar o perdão, tá falando que é intolerante. Tipo, é uma coisa que não tem volta, É entendeu? autoritário, né? Autoritário, isso. Eu acho que mais que autoritário quer dizer intolerante mesmo, uma pessoa que não perdoa, né? Que não quer saber dos erros. Redutível. É isso, e tem outras situações ali, né? Mais pra frente. Vocês já apontaram. Tem Mas ele também tem ele também tem assim um ar de fé, né? Que ele fala, calma que a apesar gente de vai você chegar lá. adoecer outro Você dia. vai querer dar spoiler? Você está na minha aula? Perdão. Você tem sorte que tá ao vivo, senão eu já ia falar uma coisa pra você aqui, ó. Coloca o pi. Então, olha só. Ele fala assim, tem uma frase já bem explícita. Esse meu sofrimento, né? Então, quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros. Aqui já está explícito. Já está dizendo que está sofrendo. Diferente lá de trás que estava usando uma figura de linguagem, né? Tá falando de lado, olhando pro chão. Aí tem aqui, ó. Esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. O que será que quer dizer com samba no escuro? Uma felicidade que não pode ser expressada, eu acho. Pode ser. Uma interpretação boa. Vocês aí tem mais qual a ideia sobre isso? Que loucura! Sempre tem uma série de fazer isso. Tem mães ouvindo minha aula aí? Porque um samba no escuro... Tipo assim, porque o samba, cara, se não for bossa nova, ele é o samba partido alto, enredo, enfim. Então é um negócio mais feliz, né? Mas se ele tem que ser no escuro, quer dizer que ele não pode ser mostrado. Eu interpretei dessa maneira. Ele não pode ser transparecido, né? Ele não pode estar em evidência. Então ele é uma felicidade que tem que ser vivida, tipo assim, escondida. Eu pensei isso. Boa interpretação. Um puta ponto de vista, né, Sara? É um puta ponto de vista.
O samba normalmente tem bastante extravagância, cores, colorido, purpurina, tudo isso. Agora, se for bossa nova, João Gilberto, aí já a gente vai ter E só aí vai, tristeza, né? aí conforme a música vai passando, vai tendo outras passagens também mais explícitas, né? Ó, você que inventou a tristeza, você vai pagar dobrado cada lágrima rolada. O que mais que tem aqui, ó? Bom, enfim, já deu pra entender o clima da música, como é que as E ele pessoas fala, estão se sentindo ali, correto? Uhum. É, Agora, agora eu pergunto, quais as palavras que são usadas para contrapor essa situação? Aquilo que o Gabriel estava querendo mostrar. Ele cria um cenário de tristeza, de medo, de incerteza com essas palavras que a gente analisou agora. É o cenário atual, é o que eles estão. Tá? Agora eu quero que vocês pensem em quais palavras são usadas para contrapor essa situação. Aí pode falar do fato da esperança que ele tem, de acordo com o que ele fala, ou não? Pode falar. O que você ia falar? Que eu acho que ele talvez contraponha isso quando ele começa dessa maneira, porque dá a entender que quando ele começa a dizer assim, ó, você que inventou a tristeza, ora, tenha firmeza e tal, quer dizer que ele já está meio que assim, como que eu posso dizer, ele já não está mais suportando aquela situação e ele está meio que confrontando já isso, porque ele mas assim, crendo em algo que pode acontecer no futuro, né? É como se ele já soubesse que vai durar, tipo, mais pouco tempo, ele sabe? tem- Não vai ser eterno o que tá tem a acontecendo. esperança, Ele tem a esperança. Isso seria contrapor o clima de tristeza do samba no escuro? Hoje eu tô sambando no escuro, mas um dia eu vou sambar pra todo mundo ver. Então, na questão do samba no escuro, aí ele fala do esbanjar poesia. Ele fala também, caramba, peraí. Que ele vai ver o céu clarear, ó. Vai, tudo que tava acontecendo Vendo antes de vai mudar. arraiar, É, ele vai morrer de rir, que o jogo vai virar, talvez, que a Boa, liberdade, ele vai ter liberdade de novo. dá pra perceber que no jogo de palavras dele, ele coloca uma situação atual, né, que é uma situação ruim, de penúria e tal, mas que vai ter uma situação nova que vai vir e que tudo isso vai acabar, tudo isso vai mudar, vai ter, sim. vai virar a mesa, né, como alguém falou aí, a situação vai virar. Deu pra perceber? Vai pra casinha, tchau. Deu. Deu Então pra ele é perceber. aquele cara que apanha gritando assim, ainda vou te pegar. Mais ou menos isso. Calma que o que tá o que é seu tá guardado, né? Isso. A música tem esse tom, né? A gente tá aqui sofrendo, mas calma que o que é seu tá guardado. A gente ainda vai ter a nossa vez. Então, Essa música é muito atemporal. ela é bem antiga e ela é tão atual, né? É complicado. A arte do cara é fogo. Mas então, essa música ela é importante para a gente discutir essa questão da utopia, né? O que vem a ser utopia e o papel do sonho. Calma que eu tô tentando achar. Ai, meu Deus. Tô perdido aqui. Bom, ferrou tudo. Acabou a aula. É isso, voltem sempre. Tá? Bom, o contexto dessa composição, vocês já devem ter imaginado, devem saber que ela foi composta durante a ditadura, certo? Então, essa ideia de o você, como vocês falaram, é alguém autoritário, uma ditadura, né? A Sara falou fascista.
Só um parênteses aí. Quando eu era criança, eu achava que ele tava falando pra uma namorada dele que ele tava puto da vida com ela. Mas então. Pode É um acontecer. puta ponto de vista. É um puta ponto de É vista. um puta ponto de vista. Eu interpretava assim. Bom. Cabe Então- o diálogo, cabe o diálogo. Oi? Desculpa. Não, dá certo, dá certo também. Por que vocês acham que o sonho e a esperança são importantes? Não é possível, cara. Cara, porque o sonho e a esperança são... Eles podem... Cara, vai filosofar, né? Falar, mas assim, vou dar o meu ponto de vista. O sonho e a esperança, eles são fundamentais porque, por exemplo, se no caso desse jovem aí, né? Falaram que a situação dele no início aí difícil. Mas no caso desse escritor, dessa situação, se essa pessoa perde a esperança, se ele perde o sonho, não necessariamente ele precisa parar de existir, mas consequentemente, talvez ou com certeza se perde a mudança, o poder da mudança, porque o que nós vivemos hoje, alguém sonhou ontem, né? No sentido assim de sociedade. Então o sonho, talvez ele seja um combustível, né, cara? A esperança, ela seja o combustível. A fé é isso, né? A fé fala que é a realidade do que não se vê, mas que existe. Então, em algum lugar, isso já existe. Na onde? Na sua mente. Então, no caso dele, talvez na mente dele, isso precisou, na mente de muitos, né? Tratando-se desse contexto, na mente de muitas pessoas precisou ser uma realidade, na mente deles primeiro, para que depois pudesse se tornar uma realidade global, uma realidade social. Enfim. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, Não ouviu tudo? Eu não Já ouvi. Ouvi tudo. É que pra mim tá baixinho ele ali. Ah, sim. Então, eu vou tentar resumir. Se ele perder a esperança, ele não precisa parar de viver, mas o que pode não acontecer é justamente a mudança, porque enquanto eu vivo, enquanto eu, tipo assim, eu acato aquilo e beleza, é isso, não acontece nada, mas a partir do momento que eu começo a sonhar, que eu começo a ter esperança, isso já é talvez o primeiro passo para a mudança acontecer. Antes dessa situação aqui, vamos supor, as pessoas sonharam com o Brasil sem ditadura, para que depois de ser sonho, ele se tornasse realidade. Então, talvez o sonho pode ser o primeiro passo da realidade vindoura, ou da concretização, né, do mesmo, sei lá. Pronto, o cara já ferrou minha aula. cara, Tá, gente. Tchau. Não era para falar isso, o que aconteceu? Não, mas tá ótimo. Mas é isso mesmo. O sonho, né? Ele a esperança, ele é o primeiro passo para a ação. Ele é um estímulo à ação. Quando você tem uma esperança, você tem um objetivo, a gente já discutiu isso muito em sala de aula, né? Quando você sai para caminhar sem um objetivo, fica complicado. Você pode andar em círculo, você pode chegar em lugar nenhum, né? Quando você sai para caminhar com um objetivo, é mais certo, é mais seguro que você vai chegar, né? O sonho é isso. A ação, quando ela parte de um sonho, ela parte de um objetivo, um pressuposto, alguma coisa ali que já estava colocada, essa ação tem mais chance de acontecer, ela tem mais chance também de vingar, de dar frutos, né? E a esperança, o sonho, eles são importantes contra a passividade, tá? Essa aula que seria a última aula, seria o vídeo número 46 que eu estaria fazendo, né? Eu fiz só 12 ou 13 ali, vou fazer vários outros. E antes desse, o que viria é a discussão sobre a coisificação. Então, o sonho, a esperança,
ela é uma reação, ela é uma resistência à coisificação. Vocês lembram o que é coisificação? Pessoal? Objeto, um objeto do entendi. sistema. É isso que eu imaginei. Gente, travou aqui o meu. Fale de novo. Se se tornar um objeto do sistema, uma coisa que vai ser só usada como uma peça de uma engrenagem. A gente discute essa questão da coisificação quando está falando da violência, né? Você coisifica, você trata o outro como um algo, um objeto, não tem sentimento, não tem história, e a violência fica muito mais fácil de acontecer, né? E, aliás, a própria violência causa isso à pessoa. Sim. Então, uma situação de injustiça e desigualdade muito grande como a nossa, ela é uma situação que coisifica as pessoas, né? E o sonho é importante para ser uma resistência a esse processo. Então, o sonho é a busca da superação da injustiça e desigualdade, certo? É uma forma de inconformismo. Você já viu aquela frase que fala assim, se eu não me posicionar, eu já me posicionei? Sim. Não conhecia a frase, mas a ideia, eu discuto isso com os alunos em aula. É legal. Exatamente, isso aí. E aí, para vocês, o que seria a palavra utopia? Eu falei que o tema seria o sonho, a utopia, né? O que seria utopia? Alguém já pesquisou essa palavra? Sabe qual é a origem da palavra? Uma vez você me falou que utopia é um sonho que é impossível de acontecer. Tipo assim, ou difícil, mas assim, é um sonho distante. É uma realidade impossível, não é? Isso. Se eu não estiver enganado, né? Como que eu falo que você me falou e estou enganado, né? O significado da palavra no senso comum, no uso cotidiano, provavelmente te falei isso daí, Gabriel, me referindo a isso, o uso cotidiano, o senso comum é uma fantasia, é uma coisa impossível, uma coisa inútil, né? Ela vem do grego, que é a junção de que é o não, e topos, que é lugar. Então seria um não lugar, um lugar inexistente, tá? Só que na sociologia tem um autor, um pensador chamado Karl Mannheim, que ele dá uma outra definição para a palavra utopia. Ele estuda essa questão, ele escreve um livro muito importante chamado Ideologia e Utopia, e ele vai caracterizar de outra forma, ele vai dar um outro significado. Ele vai falar que a utopia é um sistema de pensamento gerado em determinado contexto, mas que se opõe em contradição a esse contexto. Eu falo de novo, utopia, eu vou anotar. Utopia é um sistema de pensamento, você falou? Ou uma ideia, né, um sistema de pensamento que é gerado num determinado contexto, mas que se contrapõe a esse contexto. Como na música ali. Gerado em um lugar e que Entendi. em um contexto que Contrapõe o contexto atual. Não, que contrapõe o seu próprio contexto, né? Isso. É como a gente estava vendo na música. Ele vai descrevendo a situação das pessoas ali de penúria e tal, de tristeza, e tá sempre com a utopia ali, ó, a sua vez vai chegar, né? A gente vai ter eu vou morrer de rir, esse dia vai advir antes que você pense. O nome do cara é Karl o quê? Karl Mannheim. Karl, igual do Karl Marx, e Mannheim pode crer. Em alemão, é M-A-N-N-H. A utopia, ela vem para se contrapor à resignação. Vocês sabem o que significa a palavra resignação? Não. Não. E você, Gabriel? Como assim você, Gabriel? Cara, eu
eu acho que é uma coisa, mas... Quer que eu fale o que eu acho que é? Mas eu acho que tem grande chance de estar errado. Cara, acho que eu acredito que resignar é você... Como se fosse assim... Cara, eu falaria assim, que é dar um outro significado para uma coisa que você mesmo criou. Eu não entendi, ficou Assim, baixo pra mim. tipo assim, ó, dar um outro não é dar um outro significado. Eu penso assim, que é uma... o cara ali, ele fez uma resignação. Ele tirou algo do nome dele. Tipo, deu... Mas assim, não, acho que é melhor falar que eu não sei mesmo. Isso acontece. Eu tô acompanhando, tô assim, ó. Não entendendo. A Lara tava anotando tudo aí, Gabriel. De repente você fez ela jogar fora o papel. Não, mas Começou a riscar tudo. Pode apagar. eu penso que assim, algo que tem a ver com isso. Tipo assim, tirou do nome, não pertence mais a mim, mas eu mesmo que tirei. Tipo assim, eu mesmo que... Difícil, né? Então, eu entendi o raciocínio, mas então, é isso Mas mesmo. não, Eu não sei, Fala aí, né? Não, olha só. Resignação significa aceitar uma ação. Desculpa, é o ato de aceitar algo pacificamente. As dores, o sofrimento da vida. É você se conformar. Quase acertei. Sujeição, é submissão aos desejos de outra pessoa. Isso é resignação. Então, utopia é se contrapor à resignação. Cara, você é inteligente, pode falar. Vergonha estresse. Tudo bem. Cara, que a zoeira não tem limites, né? Uma pessoa já fala, cala a boca. Voltei. A Sara tá proibida de falar. A gente votou aqui porque ela tá com a camisa do MST. Eu fui atender o meu avô. Vocês estão me vendo? Não. Sim. Então olha. Ué. Então, deu pra entender o que é resignação? Não, eu não vi. Pode falar de novo. Tô olhando aqui no dicionário. Com a explicação do Gabriel. Fala aí, então, O Gabriel. dicionário fala assim, é ação ou efeito de se resignar, de se submeter ao desejo de uma outra pessoa, sujeição. Isso. Resignação é isso. Então, quando você tá numa situação de opressão e baixa a cabeça, dá de ombro e fala, é assim mesmo, vai ser sempre assim, você tá se resignando àquela situação. Então resignar é você aceitar a viver a ideia que o outro tem de você. Não exatamente de você. É você Mas aceitar Em relação a tudo. É você aceitar a situação posta. Vai lá. Deu pra entender, Lara? Entendeu, amiga? Amiga. Deu. Sim. Sujeitar uma... Não, é porque todo mundo fala junto, aí eu só entendi. Vai lá, bosta. A Lara tá querendo fazer psicologia, então ela tá preocupada com os problemas pessoais ali, existenciais da pessoa. Acho que ele confundiu. É a mesma que faz psicologia. Eu sei, eu tô zoando, você quer fazer pedagogia, meu Deus do céu. Não dá pra tirar um sarro, essas pessoas levam a sério. Ela quer lidar com os problemas das crianças. Na música, apesar de você, o cara ali, ele é um cara resignado ou não? O que vocês acham? Não. Eu acho que ele é meio termo. Eu acho que ele é um Me resignado. termo, tá? Uma palavra que tá dando. Eu acho que ele é um... De vida com... Por que vocês não acham? Porque ele não aceita totalmente. Ele Não ele tem fala de uma opinião, eu não utopia, lembro a ele letra. não se conforma com aquilo. Mas Ele ele... fala, tudo bem, vou viver isso e tá bom. Então, ele não aceita completamente o que tá acontecendo. Se ele aceitasse, Ele ele tem não que teria esperança. Vai mudar e que o jogo vai virar. É aquele negócio, ele ainda não saiu do armário, mas há indícios. Mas ele tem esperança de sair. Ele vai. Exatamente, essa... Se ele anda olhando pro lado, meio, né?
Aquilo, na verdade, Ele tá só com a perna pra fora do armário ainda, mas uma hora vai. Exatamente. Na verdade, ele tá só na brechinha ali, assim, né? Ele tá só aqui, assim. Ai, muito bem. Mas a ideia da aula é exatamente discutir isso. Essa ideia, o que a gente veio falando até agora, né, que a utopia é você tomar consciência e começar a pensar a alternativa, né? E aí eu disse que a utopia é você se contrapor à conformidade, à resignação. Então quando ele está na música dizendo, a sua hora vai chegar, quer dizer que ele não está resignado. Entendi. Uhum. Entendi. Ele não tomou ação nenhuma, não tomou atitude nenhuma. Tudo bem, primeiro você tem que pensar, você tem que ver a hora melhor de agir. A forma melhor, né, conseguir os apoios e tal. Sabedoria. Ele não tomou atitude, mas ele também não aceitou o que tá acontecendo. Exatamente, ele está ali avaliando e está falando, vai mudar essa situação. Beleza? Beleza? Sim. Beleza. Então, a utopia é isso. A utopia é não se resignar. Tá? Uhum. Então, Tá. nela está envolvido a ideia de luta por transformação. Quando você está pensando numa alternativa, numa mudança, você está planejando, está buscando, está, né, pretendendo a luta por transformação. Que no caso aqui é a busca pela cidadania plena. Buscar direitos, buscar oportunidades, que é o que está sendo negado na questão da música ali. Certo. Uhum. Sabe essa Ai, qual que é o nome dessa música mesmo, gente? Porque eu não sei a letra, eu vou ter que ficar lendo aqui, pra ver se eu entendo. Apesar de você. De quem? Chico Buarque. Apesar de que... Cara, tá aqui, achei. vou fazer uma pergunta, Netinho. Fala. Tem a ver, mas assim, né? Quando você fala assim, essa música, só para entender se eu estou inteirado. Quando essa música ela é antiga, mas ela também é atual. Né? Ela fala de problemas lá de trás, mas também ela se encaixa muito bem hoje. Fala hoje é mais de uma opressão social, vamos dizer assim, de ideias filosóficas que a sociedade criou e hoje oprime o ser humano, porque não há mais uma ditadura como uma militar, mas há uma ditadura no campo das ideias, é isso ou não? O que vocês acham, as meninas aí? Sim. E sim. Ele falou bonito, né? Então segue o jogo. Algo bonito, eu não sei, eu não vou conseguir me contrapor. Então, a gente não vive numa ditadura. O nosso sistema, pelo menos em tese, na teoria, na lei e tal, é uma democracia. Dá para discutir se é uma democracia plena, se é real, se não é, os mecanismos ali de opressão e tudo mais. Sim, mas a gente está vivendo um momento, não só no país, mas mundial, de ascensão de governos que flertam com o autoritarismo, que aplaudem situação de tortura, de retirada de direitos, deixa eu olhar pra cá, a câmera tá aqui, a Lara já tinha falado. Agora você entendeu? Nossa! Agora que eu me vi. Palmas pra blogueira. Muito obrigada. Então, é o seguinte, essa situação de ascensão de vários governos ali autoritários, você pega o Erdogan, por exemplo, ele começa a passar por cima da lei, da Constituição, e vai construindo um Estado bem autoritário, né? E em outros países tem vários líderes subindo ali de extrema direita que começam a questionar, por exemplo, o Holocausto, vão tentar retomar medidas autoritárias de outras décadas. Aqui no Brasil a gente tem um grupo subindo ao poder que apoia a ditadura, cresceu, né, na mídia com esse discurso saudosista da ditadura, de que
tem que voltar e tem que metralhar os inimigos. Então, inimigos é assim, a pessoa que não concorda com ele, né? Então, a gente está vivendo um pessoas que- momento que não é de uma ditadura de verdade, mas que tem uma configuração ali autoritária. Deu para entender? A sua base é o autoritarismo. Sim. A violência e o As autoritarismo. ideias não são autoritárias, mas elas são baseadas no autoritarismo. Como é que é? É como se fosse uma versão 2.0, então? Não sei se é a versão 2.0 ou se é o primeiro passo para uma... Eu acho que é retrospectiva. Pode ser uma retrospectiva, pode não ser. Eu não sou ainda um futurólogo, eu sou um sociólogo. Mas pode ser o primeiro passo. Né? Acho que o primeiro passo para aceitação, para resignação, o primeiro passo para o autoritarismo é a resignação. E a gente tem bastante resistência, né, contra esse possível autoritarismo do governo. Tem pessoas resistindo e não são para deixar esse governo autoritário acontecer. Talvez se não tivesse tanta resistência, você poderia Tá bem pior. ter um autoritarismo aí. Mas Bom, certo, falou a gente. menina com a camisa da MST. Eu não compartilho dessa ideia. Infelizmente, eu não acho que tenha tanta resistência assim, não. Eu acho que essa resistência pode crescer agora nesse momento dessa crise do Covid, mas até agora tava Mas todo você acha mundo... que não poderia estar pior? Sempre pode estar pior. Tudo pode piorar. Sempre. Então, mas acho que poderia estar muito mais. Tá vendo? A Mel tem um discurso de resignação. Podia estar pior. Vamos curtir então o momento. Não, mas... Desculpa, gente. Bom, mas voltando aqui para a aula, a utopia, ela é essa luta por transformação, né? E a luta por transformação é uma luta para reformular os comportamentos. Sim. Uhum. Deu pra entender? Não só os comportamentos, mas valores também, né? O que se aceita como verdade, como aceitável, como correto. É uma luta e isso precisa ser reformulado o tempo todo. Beleza? Sim. 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 O Gabriel tá bravo ali, tá com uma cara de bravo. Não, cara. Não, concentrado. eu tô prestando atenção mesmo, cara. E aí... Ele saiu até da luz, ó. Parou de dar a luz pra nós. A luz me abandonou. Então, ó, como concretizar a utopia? Se eu falei Como que a utopia concretizar? é a transformação, né, é a reformulação de comportamentos, como é que a gente concretiza isso? Que ela não se torne só uma fantasia inútil. Revolução. É ação, né? Vamos revolucionar. O que você falou, Para Gabriel? pra presidente. Sarah para presidente, boa. O que você falou, Gabriel? Eu falei que é ação, né? Exatamente. Você tem que agir. Por meio da ação você transforma a realidade. A utopia, enquanto só um sonho que não te leva a agir, ela contribui para o imobilismo, ela contribui para a resignação. Sim. Certo? Sim. Uhum. E aí eu pedi para vocês darem uma lida rápida ali sobre o Gandhi, o Martin Luther King e o Mandela. Vocês conseguiram ver isso ou não? Cara, achei que Depois era a gente zoeira abre isso aí. agora, peraí. Agora é básico. Exatamente. Falei piadista, que Tá. Quem que eu engraçado. vou ter que ler? Não, era sério. Ele pediu pra ler, mas certeza que ele vai ler pra gente. Não. Não, eu não vou ler porque é muita coisa, mas eu vou Mahatma dar uma Gandhi. explicada rápida. São O que três vocês sabem pessoas, sobre qual que ele? eu pesquiso? Mahatma Gandhi, Martin Luther King e o... E o Mandela. outro quem? Mandela.
Cadê? Mas, gente, eu não leio rápido desse jeito, não. São 3 pessoas. Cara, mas eu não sei assim a fundo, mas eu sei, eu já meio que assim, eu sei quem são os 3, eu vou conseguir entender, sei o que eles fizeram, mas não me peça pra falar, por favor. Mas vamos começar pelo Gandhi, porque o Gandhi influenciou os outros 2, tá? O que vocês sabem sobre o Gandhi? Falei. Ah, pronto. Cara, Perdi a voz. Mahatma Gandhi, cara, eu sei assim que Mahatma é o título dele, né? É esse aí? Isso. Isso mesmo, é. Então, a mente iluminada, né, significa a mente pensante. E ele foi um cara muito, tipo assim, uma mentalidade meio estoicista, não é? Tipo assim, de filosofias, de ideias, sobre a vida, sobre positividade. Ele era monge, não era? Tipo uma pegada meio monge, não era? É. Que tem assim ideias positivas sobre a humanidade. Não, ele é meio filósofo, tem várias frases dele assim que você vê em colunas de filosofia, falando sobre a vida dos homens, etc. Então eu vou explicar rapidamente a vida dele, é bem resumido. Isso. Na apostila lá de sociologia tem na internet, tem um texto um pouco mais completo, vocês podem pesquisar, deve ter o Wikipédia da biografia dele, deve ter muitos livros e filmes. Cara, acho que tem uma série na Netflix que é massa, velho. Eu só vi lá, mas não assisti. Ah, eu não conheço. Chama Gandhi. Bom, Tem o dos três, Gandhi... do Mandela e do... Mandela tem filme, deve ter série também. O filme do Mandela é bem legal. Agora, voltando pro Gandhi, o Gandhi ele se formou em Direito. E aí, ele não era muito envolvido com essas causas, com essas lutas e tal. E ele foi trabalhar na África do Sul. A Índia, só para vocês entenderem, a Índia e a África do Sul eram colônias da Inglaterra. Uhum. Então, a Inglaterra mandava e desmandava ali e tomava umas medidas bem autoritárias ali, que depois eu vou exemplificar, vocês vão ver que chega até a ser ridículo. Mas ele vai para a África do Sul e lá ele vai entrar em contato com uma série de injustiças e desigualdades que vão começar a fazer ele ficar... putz, tem que mudar isso daí, tá errado, né? Por exemplo, os indianos que estavam lá na África do Sul, eles não podiam adquirir propriedades, eles tinham que ter licença especial para se locomover, era uma série de restrições que eles tinham, né? E só por causa da cor da pele, só pelo fato, coisa que tinha lá para os indianos era que eles tinham que pagar uma taxa só por ser indiano. Nossa. Tipo IPVA, por ser indiano. Então... Aí eu ri, mas com respeito. Ô Netinho, você falou que ele era formado em Direito? Era. Nossa. E aí ele vai estar lá Ele era advogado, essas paradas. Isso. Ele vai estar na África do Sul lá e vai viajar de trem e ele compra o bilhete de primeira classe. Só que os indianos eram proibidos de andar na primeira classe. Mesmo se ele tivesse dinheiro. É que a situação deles lá não era comum ter dinheiro. Mas ele vai e ele tá lá na primeira classe e vem um senhor branco e vê ele lá e se recusa a sentar porque ele tá lá. E aí pede para ele sair e ele fala, não vou sair porque eu comprei. Eu comprei a passagem, eu tenho o mesmo direito que você. E o cara vai, chama os seguranças lá do trem e bota ele para fora do trem por causa disso. Expulsam ele do trem. Então, esse fato aí gera uma comoção nele muito grande, uma revolta, né? E aí ele começa a lutar pela inclusão, pelos direitos dos indianos lá na África do Sul. Beleza até aqui? Uhum. Sim. Só
Só que mais pra frente ele vai se tornar mais radical ainda. Porque ele vai começar a se contrapor lá na Índia, ele vai começar a se contrapor à colonização inglesa. Então ele vai começar a propor várias coisas para tentar livrar, ó, tá aqui, para tentar livrar a população indiana da colonização inglesa. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, Beleza. ele vai aderir a alguns ideais, algumas ideias lá e tal, sobre a não violência. Então ele vai começar a propor resistência com a não violência, por meio da não violência. Protesto, né, que fala. Como? Protesto. Não, não exatamente, não somente protesto. Eu vou explicar melhor aqui como é que ele vai agir. Tá. Beleza? Posso continuar? Vocês Ele vai estão notando? propor. Então olha só. Vai propor a resistência por meio da não violência. Isso. Ele vai aderir a várias ideais lá. Que, por exemplo, ele vai chegar perto dos 40 anos de idade lá, ele vai fazer voto de castidade. A partir dali, ele não tem mais contato com nada, com essas tentações materiais e mundanas que a gente tem, porque isso desvia o foco da ação. Então ele começa a ficar tão engajado nessa transformação da realidade que ele se impõe uma mudança, uma transformação de comportamento para poder atingir esse objetivo. Olha como que a gente estava falando de utopia, de proporação e tal, como que ela tem que ser profunda. Beleza até aqui? Uhum. E ele vai, Beleza. ele vai ler uns caboclos lá, uns pensadores, e ele vai entrar em contato com essa ideia de resistência e desobediência civil. O que é desobediência civil? É você, quando você se depara com uma regra, com uma lei que é considerada injusta, você simplesmente fala, não vou agir, não vou cumprir essa lei. É o que, civil? Desobediência civil. Ah, tá. Vem de sobrevivência. Não, desobediência. E é óbvio que quando você está numa situação de opressão, ou mesmo numa democracia, e você se opõe a uma regra, a uma lei, você vai sofrer sanções, você vai sofrer penalidades por causa disso. Então ele foi preso várias vezes por causa disso. Ele falava, não você já viram o videozinho do Huawei falando assim? Não pago, a conta de força está muito alta e eu não pago essa merda. E se cortar minha energia eu faço fogueira na sala. É mais ou menos isso. Sim. Você não paga energia, vão te cortar a luz. Você entendeu? É. A metáfora, tá, gente? Não, Olha não a tô câmera. entendendo. Não tô entendendo. Eu dei a pausa, mas não tô entendendo. E aí... Bom... Ele propõe, então, a desobediência civil. Ele está falando, ó, tem leis aqui que a Inglaterra está impondo e são injustas. Não vou seguir essas leis. E, mais ainda, ele propunha o boicote aos produtos ingleses. Vocês lembram da Revolução Aos Industrial? produtos? Hã? Aos produtos? Isso. Lembram da Revolução Ah, tá, Industrial, uhum. que a gente já discutiu, já estudou? Uhum. O primeiro país a Lembro que fazer a gente Revolução discutiu, agora que Industrial... eu lembro as coisas, eu não lembro. Oi? Eu lembro que a gente discutiu, agora o quê? Bom, o primeiro país a fazer a Revolução Industrial e se tornar uma potência industrial, né, é a Inglaterra. E nessa época ela produz muito tecido. Tá? Então, aquela corrida da colonização que a gente discute logo na sequência, para tentar fazer aumentar o consumo dos produtos que eles estão produzindo ali, os países europeus. E então esse o papel da colônia, um dos papéis da colônia é consumir o produto da metrópole. Então a Inglaterra, ela vai lá na Índia, por exemplo, e começa a impor um monte de medidas e tal para cessar a produção local
e obrigar eles a comprar o produto fabricado na Inglaterra, que é o tecido. Tá dando pra entender? Sim. Aham. Tá. E aí o que o Gandhi vai falar? Ele vai falar, ó, é o seguinte, eu tô lutando contra a Inglaterra, né? Tô lutando contra a colonização, e o que sustenta eles aqui é esse comércio injusto, desigual. Vou parar de consumir as coisas dos caras, porque assim eu não tô financiando. E ele vai começar a fiar o próprio tecido, e ele vai usar as roupas que ele mesmo fabrica. Mas é só ele ou tem o pessoal que vai junto na mesma ideia e apoia? Ah, aí que é uma parte importante. Para mudança, você precisa do apoio, você precisa de muita gente em torno, né? Bastante gente. Mas o começo é sempre como é que eu vou ficar dizendo para o outro o que ele tem que fazer, Uhum. né? Isso aí. Não, mas você não diz o que tem que fazer, mas você dá a ideia do seu ponto de vista. E se você não segue, o que você é? Trouxa. Escroto. O termo é hipócrita, gente. Ó. Então, hipócrita. No caso dos políticos, né, que estão em ascensão, eles são chamados de populistas, né? Demagogos. É o cara que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, entendeu? Sim. Eu subo ao poder falando que vou combater a corrupção, mas eu tenho um rastro de lixo atrás de mim. Escroto. Então, o Gandhi ele começa a mudar a própria atitude e através disso mostrar, né? Se você for ter um paralelo, pelo pouco que eu sei, Jesus Cristo também fez isso, né? Uhum. É um Mas paralelo aí ali. sim. E veio mostrar pelo exemplo, né? Essa ideia. Não, teve muito missionário, cara, muito cara depois dele que fez isso também. Pessoas assim que não tiveram uma grande ascensão na história, porque não se envolveram em questões assim, na própria... Não, segue o jogo, depois a gente fala. Tá. Não tô falando que ele foi o único, né? Nem Jesus, nem o Gandhi foi o único. Teve muita gente. Mas eu tô falando assim, o paralelo da ideia de que eu começo transformando a minha ação, né? A partir da minha utopia, do meu ideal, e eu vou angariando apoio a partir disso. Certo? Você Então, tem que ser o primeiro, né? O pioneiro. sim. O líder de verdade, né? O líder que quer transformação mesmo, sim, ele tem que ser o primeiro, né? É aí que você começa a ter uma base dos líderes, dos falsos líderes, né? Que se escolhem por aí. Sim. Mas, voltando à questão, ele promove esse boicote, ele para de consumir vários produtos ingleses, o principal é o tecido, a alimentação ele muda radicalmente, que é só para comer coisas ali, indianas tal, e baseado na doutrina. Beleza, voltou aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Sim. E a gente tá falando do Karl Mannheim, né? Sim. Bom, então, a música, ela... Tá bom ou tá muito alto? Tá bom. Tá dando um pouquinho de eco só, mas tá bom. Tá dando um pouquinho de eco? Melhorou? Melhorou. Bom. Então, essa ideia de utopia do Karl Mannheim é esse sistema de ideias que toma consciência da carência, das dificuldades da situação que ele está passando e proporciona a possibilidade de pensar uma alternativa. Então na música lá ele está sempre falando assim, olha, hoje o pessoal tá no escuro, tá triste, tá cabisbaixo, mas isso vai mudar, a gente vai tender a tirar sarro de você. Tá dando para entender? Sim. Mas não é só isso, não é só uma vontade difusa de que as coisas vão ficar boas.
é uma base para um plano, pra pensar uma alternativa. Deu para entender ou não deu para entender? Deu? Não. Sim, Não. sim. Não? A Mel não entendeu. Não entendi. A Mel tá no banheiro, ela não tá conseguindo entender. A Mel Dá perdeu. com eco pra ela, gente. A Mel perdeu o começo A primeira da explicação. Então eu vou retomar aqui só pra ela ficar. A gente discutiu, Mel, uma música do Chico Buarque que chama Apesar de Você. E ele tá descrevendo a situação. Ó, ele tá falando assim: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. O pessoal que tá sofrendo, mas a sua hora vai chegar, a gente vai dar o troco. É mais ou menos isso a música, entendeu? Mel. Eu entendi, eu respondi. Tá baixo, vocês estão ouvindo ela? Mais ou menos. Sim. Desculpa. baixo. E agora? Agora tá Tá alto. baixo, mas tá bom. Não, mas tá assim, agora tá legal. Agora tá legal, tá bom. Tá bom. Aí agora a América ferrou o áudio aqui que ele aumentou, né? Não, tá de boa. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá tudo bem? Tá. Uhum. Então vamos continuar. E aí eu falei, Mel, que a palavra utopia, no senso comum, ela tem um sentido negativo, de algo inútil, algo irrealizável. É um sonho. Mas vem um pensador chamado Karl Mannheim, e ele escreve um livro, chama Ideologia e Utopia, que ele vai dar um outro significado para a palavra utopia. Ele vai falar que utopia é um sistema de ideia, de pensamento, que se opõe ao contexto atual. Então, quando você está num contexto ali e você começa a pensar em alternativas, você toma consciência dos seus problemas e começa a elaborar alternativas, isso seria utopia. Ah, tá bom. Beleza? Uhum. Então, a utopia ela vem para se contrapor à resignação. Vocês sabem o que significa a palavra resignação? Não. 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 E você, Gabriel? Como assim você, Gabriel? Cara, eu acho que é uma coisa, mas... Quer que eu fale o que eu acho que é? Mas eu acho que tem grande chance de estar errado. Cara, acho que eu acredito que resignar é você... Como se fosse assim... Cara, eu falaria assim, que é dar um outro significado para uma coisa que você mesmo criou. Eu não entendi, ficou Assim, baixo pra mas, mim. tipo assim, ó, dar um outro significado. Não é dar um outro significado. Tipo assim, eu penso assim, que é uma... o cara ali, ele fez uma resignação. Ele tirou algo do nome dele. Tipo, deu... Mas assim, não, acho que é melhor falar que eu não sei mesmo. Isso acontece. Eu tô acompanhar, então assim, ó. Não entendendo. A Lara tava anotando tudo aí, Gabriel. De repente você fez ela jogar fora o papel. Não, mas eu Começou a riscar Pode tudo. apagar, pode apagar. eu penso que assim, algo que tem a ver com isso. Tipo assim, tirou do nome, não pertence mais a mim, mas eu mesmo que tirei. Tipo assim, eu mesmo difícil, né? Então, eu entendi o raciocínio, mas então, é isso Mas mesmo? não, mas Eu não sei, Fala aí, né? Não, olha só. Resignação significa aceitar uma ação. É o ato de aceitar algo pacificamente. As dores, o sofrimento da vida. É você se conformar. Quase acertei. Sujeição, submissão aos desejos de outra pessoa. Isso é resignação. Então, utopia é se contrapor à resignação. Sara, você é inteligente, pode falar. Vergonha ser Tudo bem. Cara, que a zoeira não tem limites, né? De pessoa, a pessoa já fala, bum, cala a boca. Você. A Sara tá proibida de falar. A gente votou aqui porque ela tá com a camisa do MST. Eu fui atender o meu avô. Vocês estão me vendo? Não. Sim. Então olha. Ué.
Então, deu pra entender Ah, o cara. que é resignação? Deu. Não, eu não ouvi, pode falar de novo. Tô olhando aqui no dicionário. Com a explicação do Gabriel. Fala aí, O então, Gabriel. dicionário fala assim: é ação ou efeito de se resignar, de se submeter ao desejo de uma outra pessoa, sujeição. Isso. Resignação é isso. Então, quando você está numa situação de opressão e baixa a cabeça, dá de ombro e fala, é assim mesmo, vai ser sempre assim, você está se resignando àquela situação. Então, resignar é você aceitar a viver a ideia que o outro tem de você? Não exatamente de você. É você Mas aceitar também a Em relação a tudo. Coloca. É você aceitar a situação posta. Vai lá, vai lá. Deu pra entender, Lara? Entendeu, amiga? Ah, Amiga. deu. Sim. Sujeitar uma. Não, é porque todo mundo fala junto, aí eu só entendi. Vai lá, bosta. A Lara tá querendo fazer psicologia, então ela tá preocupada com os problemas pessoais ali, existenciais da pessoa. Acho que ele confundiu. É a mesma que faz psicologia. Eu sei, eu tô zoando, você quer fazer pedagogia, meu Ah! Deus do céu. Não dá pra tirar um sarro, essas pessoas levam a sério. Ela quer lidar com os problemas das crianças. Na música, apesar de você, o cara ali, ele é um cara resignado ou não? O que vocês acham? Não. Eu acho que ele é meio Porque termo. Eu acho que ele é um Me resignado. entendo, tá? Na palavra que pegar. Eu acho que ele é um. De vida com. Por que vocês não acham? Porque ele não aceita totalmente. Ele Não ele tem fala de opinião, uma eu utopia não e lembro a ele letra. Legal. não se conforma com aquilo. Mas Ele ele. fala, tudo bem, vou viver isso e tá bom. Então, ele não aceita completamente o que tá acontecendo. Se ele aceitasse, Ele ele tem não que- teria esperança. Vai mudar e que o jogo vai virar. É aquele negócio, ele ainda não saiu do armário, mas há indícios. Mas ele tem esperança de sair. Ele vai. Exatamente, essa. Se ele anda só. Se ele anda olhando pro lado, meio, né? Naquilo, na verdade, Ele tá só com a perna pra fora do armário ainda, mas uma hora vai. Exatamente. Na verdade, ele tá só na brechinha ali, assim, né? Ele tá só aqui, assim. Ai, muito bem. Mas a ideia da aula é exatamente discutir isso. Essa ideia, o que a gente veio falando até agora, né, que a utopia é você tomar consciência e começar a pensar alternativa, né? E aí eu disse que a utopia é você se contrapor à conformidade, à resignação. Então quando ele está na música dizendo, a sua hora vai chegar, quer dizer que ele não está resignado. Entendi. Uhum. Entendi. Ele não tomou ação nenhuma, não tomou atitude nenhuma. Tudo bem, primeiro você tem que pensar, você tem que ver a hora melhor de agir. A forma melhor, né, conseguir os apoios e tal. Sabedoria. Ele não tomou atitude, mas ele também não aceitou o que tá acontecendo. Exatamente, ele tá ali avaliando e tá falando, vai mudar essa situação. Beleza? Beleza? Sim. Beleza. Então, a utopia é isso, a utopia é não se resignar. Tá? Uhum. Então, Tá. nela está envolvido a ideia de luta por transformação. Quando você está pensando numa alternativa, numa mudança, você está planejando, você está buscando, ou está pretendendo a luta por transformação. Que no caso aqui é a busca pela cidadania plena. Buscar direitos, buscar oportunidades, que é o que está sendo negado na questão da música ali. Certo. Uhum. Sabe as Aí, qual que é o nome dessa música mesmo, gente? Que eu não sei a letra, eu vou ter que ficar lendo aqui, pra ver se eu entendo. Apesar de você. De quem? Chico Buarque. Apesar de quem? Cara, Tá eu aqui, vou tá fazer, aqui, achei. vou fazer uma pergunta, Netinho. Fala. Tem a ver, mas assim, né? Quando você fala assim, essa música, só para entender se eu estou inteirado, né? Quando essa música ela é antiga, mas ela também é atual, né? Ela fala de problemas
lá de trás, mas também ela se encaixa muito bem hoje. Fala de hoje é mais de uma opressão social, vamos dizer assim, de ideias filosóficas que a sociedade criou e hoje oprime o ser humano, porque não há mais uma ditadura como uma militar, mas há uma ditadura no campo das ideias, é isso ou não? O que vocês acham, as meninas aí? Sim. E sim. Ah, ele falou bonito, né? Então segue o jogo. Algo bonito, eu não sei, eu não vou conseguir contrapor. Então, a gente não vive numa ditadura. O nosso sistema, pelo menos em tese, na teoria, na lei e tal, é uma democracia. Dá para discutir se é uma democracia plena, se é real, se não é, os mecanismos ali de opressão e tudo mais. Sim, mas a gente está vivendo um momento, não só no país, mas mundial, de ascensão de governos que flertam com o autoritarismo, que aplaudem situação de tortura, de retirada de direitos, deixa eu olhar pra cá, a câmera tá aqui, a Lara já tinha falado. Ah, agora você entendeu? Nossa! Agora que eu me vi. Palmas pra blogueira! Muito obrigada. Então, é o seguinte, essa situação de ascensão de vários governos ali autoritários, você pega o Erdogan, por exemplo, ele começa a passar por cima da lei, da Constituição, e vai construindo um Estado bem autoritário, né? Em outros países tem vários líderes subindo ali de extrema direita que começam a questionar, por exemplo, o Holocausto, vão tentar retomar medidas autoritárias de outras décadas. Aqui no Brasil a gente tem um grupo subindo ao poder que apoia a ditadura, cresceu, né, na mídia com esse discurso saudosista da ditadura, de que tem que voltar e tem que metralhar os inimigos. Então, inimigos é assim, a pessoa que não concorda com ele, né? Então, a gente está vivendo um momento que não é de uma ditadura de verdade, mas que tem uma configuração ali autoritária. Deu para entender? A sua base é o autoritarismo. Sim. A violência e as ideias não são autoritárias, mas elas são baseadas no autoritarismo. Como é que é? É como se fosse uma versão 2.0, então? Não sei se é a versão 2.0 ou se é o primeiro passo para uma... Eu acho que é retrospectiva. Pode ser uma retrospectiva, pode não ser. Eu não sou ainda um futurólogo, eu sou um sociólogo. Mas pode ser o primeiro passo, né? Acho que o primeiro passo para aceitação, para resignação, o primeiro passo para o autoritarismo é a resignação. E a gente tem bastante resistência, né, contra esse possível autoritarismo do governo. Tem pessoas resistindo e não são para deixar esse governo autoritário acontecer. Talvez se não tivesse tanta resistência, você poderia Tá bem pior. ter um autoritarismo aí. Mas Bom, certo, falou a gente. menina com a camisa da MST. Eu não compartilho dessa ideia. Infelizmente, eu não acho que tenha tanta resistência assim, não. Eu acho que essa resistência pode crescer agora nesse momento dessa crise do Covid, mas até agora tava Mas todo você acha mundo... que não poderia estar pior? Não, Sempre pode estar pior. Tudo pode piorar. Sempre. Então, mas acho que poderia estar muito mais. Tá vendo? A Mel tem um discurso de resignação. Podia estar pior, vamos curtir então o momento. Não, mas... Desculpa, gente. Bom,
Mas voltando aqui para a aula, a utopia, ela é essa luta por transformação, né? E a luta por transformação é uma luta para reformular os comportamentos. Sim. Uhum. Deu pra entender? Não só os comportamentos, mas valores também, né? O que se aceita como verdade, como aceitável, como correto. É uma luta e isso precisa ser reformulado o tempo todo. Beleza? Sim. 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 O Gabriel tá bravo, ele tá com uma cara de bravo. Não, cara, não, concentrado. eu tô prestando atenção mesmo, cara. E aí, Ele saiu até da luz, ó. parou de dar a luz pra nós. A luz me abandonou. Então, ó, como concretizar a utopia? Se eu falei Como que a utopia concretizar? é a transformação, né, é a reformulação de comportamentos, como é que a gente concretiza isso? Que ela não se torne só uma fantasia inútil. Revolução. É ação, né? Vamos revolucionar. O que você falou, Para Gabriel? pra presidente. Sara para presidente, boa. O que você falou, Gabriel? Eu falei que é ação, né? Exatamente. Você tem que agir. Por meio da ação você transforma a realidade. A utopia, enquanto só um sonho que não te leva a agir, ela contribui para o imobilismo, ela contribui para a resignação. Sim. Certo? Sim. Uhum. E aí eu pedi para vocês darem uma lida rápida ali sobre o Gandhi, o Martin Luther King e o Mandela. Vocês conseguiram ver isso ou não? Cara, achei que Depois era a gente zoeira abre isso aí. agora, peraí. Agora é tão básico. Exatamente. Falei piadista. Que Ah, engraçado. quem que eu vou ter que ler? Não, era sério. Ele pediu pra ler, mas certeza que ele vai ler pra gente. Não. Não, eu não vou ler porque é muita coisa, mas eu vou Mahatma dar uma Gandhi. explicada rápida. São O que três vocês sabem pessoas, sobre qual que eu ele? pesquiso? Mahatma Gandhi, Martin Luther King e o... E o Mandela. outro quê? Mandela. Cadê? Mas, gente, eu não leio rápido desse jeito, não. São três pessoas. Aí, Mas pronto. eu não sei assim a fundo, mas eu já meio que assim, eu sei quem são os três, eu vou conseguir entender, sei o que eles fizeram, mas não me peça pra falar, por favor. Mas vamos começar pelo Gandhi, porque o Gandhi influenciou os outros dois, tá? O que vocês sabem sobre o Gandhi? Falei. Ah, pronto. Cara, Perdi a voz. Perdi a voz. Mahatma Gandhi, cara, eu sei assim que Mahatma é o título dele, né? É esse aí? Isso. É. Isso mesmo, é. Então, a mente iluminada, né, significa a mente pensante. E ele foi um cara muito, tipo assim, uma mentalidade meio estoicista, não é? Tipo assim, de filosofias, de ideias, sobre a vida, sobre positividade. Ele era monge, não era? Tipo uma pegada meio monge, não era? É. Que tem assim ideias positivas sobre a humanidade, não? Ele é meio filósofo, tem várias frases dele assim que você vê em colunas de filosofia, falando sobre a vida dos homens, etc. Então eu Agora eu só vou não sei explicar dizer. rapidamente a vida dele. É bem resumido. Isso. Na apostila lá de sociologia tem na internet, tem um texto um pouco mais completo, vocês podem pesquisar, deve ter o Wikipédia da biografia dele, deve ter muitos livros e filmes. Cara, acho que tem uma série na Netflix que é massa, velho. Eu só vi lá, mas não assisti. Ah, eu não conheço. Chama Gandhi. Bom, Tem o dos três, Gandhi, do Mandela e do... o Mandela tem filme, deve ter série também. O filme do Mandela é bem legal. Agora, voltando pro Gandhi, o Gandhi ele se formou em Direito. E aí, ele não era muito envolvido com essas causas, com essas lutas e tal. E ele foi trabalhar na África do Sul. A Índia, só para vocês entenderem, a Índia e a África do Sul eram colônias da Inglaterra. Uhum.
Então a Inglaterra mandava e desmandava ali e tomava umas medidas bem autoritárias ali, que depois eu vou exemplificar, vocês vão ver que chega até a ser ridículo. Mas ele vai para a África do Sul e lá ele vai entrar em contato com uma série de injustiças e desigualdades que vão começar a fazer ele ficar putz, tem que mudar isso daí, tá errado, né? Por exemplo, os indianos que estavam lá na África do Sul, eles não podiam adquirir propriedades, eles tinham que ter licença especial para se locomover, uma série de restrições que eles tinham, né? E só por causa da cor da pele, só pelo fato de ser indiano. Ah, não, eu estou confundindo, calma lá, desculpa. Essas restrições tinham para o povo negro, e os indianos também tinham algumas dessas restrições. Uma coisa que tinha lá para os indianos era que eles tinham que pagar uma taxa só por ser indiano. Nossa. Tipo IPVA, por ser indiano. Então... Aí eu ri, mas com respeito. Ô Netinho, você falou que ele era formado em Direito? Era. Nossa. E aí ele vai estar lá Ele era advogado, essas paradas. Isso. Ele vai estar na África do Sul lá e vai viajar de trem e ele compra o bilhete de primeira classe. Só que os indianos eram proibidos de andar na primeira classe. Mesmo se ele tivesse dinheiro. É que a situação deles lá não era comum ter dinheiro. Mas ele vai e ele tá lá na primeira classe e vem um senhor branco e vê ele lá e se recusa a sentar porque ele tá lá. E aí pede para ele sair e ele fala, não vou sair porque eu comprei. Eu comprei a passagem, eu tenho o mesmo direito que você. E o cara vai, chama os seguranças lá do trem e bota ele para fora do trem por causa disso. Expulsam ele do trem. Então, esse fato aí gera uma comoção nele muito grande, uma revolta, né? E aí ele começa a lutar pela inclusão, pelos direitos dos indianos lá na África do Sul. Beleza até aqui? Sim. Só que mais pra frente ele vai se tornar mais radical ainda. Porque ele vai começar a se contrapor lá na Índia, ele vai começar a se contrapor à colonização inglesa. Então ele vai começar a propor várias coisas para tentar livrar, tá aqui, para tentar livrar a população indiana da colonização inglesa. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, Beleza. ele vai aderir a alguns ideais, algumas ideias lá e tal, sobre a não violência. Então ele vai começar a propor resistência com a não violência, por meio da não violência. Protesto, né, que fala. Como? Protesto. Não, não exatamente, não somente protesto. Eu vou explicar melhor aqui como é que ele vai agir. Tá. Beleza? Posso continuar? Vocês Ele vai estão propor. Então olha só. Vai propor a resistência por meio da não violência? Isso. Ele vai aderir a várias ideais lá. Que, por exemplo, ele vai chegar perto dos 40 anos de idade lá, ele vai fazer voto de castidade. A partir dali, ele não tem mais contato com nada, com essas tentações materiais e mundanas que a gente tem, porque isso desvia o foco da ação. Então ele começa a ficar tão engajado nessa transformação da realidade que ele se impõe uma mudança, uma transformação de comportamento para poder atingir esse objetivo. Olha como que a gente estava falando de utopia, de propor-ação e tal, como que ela tem que ser profunda. Beleza até aqui? E ele vai, ele vai ler uns caboclos lá, uns pensadores, e ele vai
entrar em contato com essa ideia de resistência e desobediência civil. O que é desobediência civil? É você, quando você se depara com uma regra, com uma lei que é considerada injusta, você simplesmente fala, não vou agir, não vou cumprir essa lei. É o que, civil? Desobediência civil. Ah, tá. Entendi sobrevivência. Não, desobediência. E é óbvio que quando você está numa situação de opressão, ou mesmo numa democracia, e você se opõe a uma regra, a uma lei, você vai sofrer sanções, você vai sofrer penalidades por causa disso. Então ele foi preso várias vezes por causa disso. Ele falava, não você já viram o videozinho do Huawei falando assim? Não pago, a conta de força está muito alta e não pago essa merda. E se cortar minha energia eu faço fogueira na sala. É mais ou menos isso. Sim. Você não paga energia, vão te cortar a luz. Você entendeu? É. A metáfora, tá, gente? Não, Olha não a tô câmera. entendendo. Não tô entendendo. Eu dei a pausa, mas não tô entendendo. E aí... Bom... Ele propõe, então, a desobediência civil. Ele está falando, ó, tem leis aqui que a Inglaterra está impondo e são injustas. Não vou seguir essas leis. E, mais ainda, ele propunha o boicote aos produtos ingleses. Vocês lembram da Revolução Aos Industrial? produtos? Hã? Aos produtos? Isso. Lembram da Revolução Ah, Industrial, tá, uhum. que a gente já discutiu, já estudou? Uhum. O primeiro país a fazer a Revolução Agora que eu Industrial... lembro as coisas, eu não lembro. Oi? Eu lembro que a gente discutiu. Agora o quê? Bom, o primeiro país a fazer a Revolução Industrial e se tornar uma potência industrial, né, é a Inglaterra. E nessa época ela produz muito tecido. Tá? Então, aquela corrida da colonização que a gente discute logo na sequência, para tentar fazer aumentar o consumo dos produtos que eles estão produzindo ali, os países europeus. E então esse o papel da colônia, um dos papéis da colônia é consumir o produto da metrópole. Então a Inglaterra, ela vai lá na Índia, por exemplo, e começa a impor um monte de medidas e tal para cessar a produção local e obrigar eles a comprar o produto fabricado na Inglaterra, que é o tecido. Tá dando para entender? Sim. Aham. Tá. E aí o que o Gandhi vai falar? Ele vai falar, ó, é o seguinte, eu tô lutando contra a Inglaterra, né? Tô lutando contra a colonização, e o que sustenta eles aqui é esse comércio injusto, desigual. Vou parar de consumir as coisas dos caras, porque assim eu não tô financiando. E ele vai começar a fiar o próprio tecido, e ele vai usar as roupas que ele mesmo fabrica. Mas é só ele ou tem o pessoal que vai junto na mesma ideia e apoia? Ah, aí que é uma parte importante. Para a mudança, você precisa do apoio, você precisa de muita gente em torno, né? Bastante gente. Mas o começo é sempre como é que eu vou ficar dizendo para o outro o que ele tem que fazer, Uhum. né? Isso aí. Não, mas você não diz o que tem que fazer, mas você dá a ideia do seu ponto de vista. E se você não segue, o que você é? Trouxa. Escroto. O termo é hipócrita, gente. Ó. Então, hipócrita. No caso dos políticos, né, que estão em ascensão, eles são chamados de populistas, né? Demagogos. É o cara que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, entendeu? Sim. Eu subo ao poder falando que vou combater a corrupção, mas eu tenho um rastro de lixo atrás de mim. Escroto. Então, o Gandhi, ele começa a mudar a própria atitude e através disso mostrar, né? Se você for ter um paralelo, pelo pouco que eu sei, Jesus Cristo também fez isso, né? Uhum. É um Mas aí paralelo ali.
Sim. E veio mostrar pelo exemplo, né? Essa é a ideia. Não, teve muito missionário, cara, muito cara depois dele que fez isso também. Pessoas assim que não tiveram uma grande ascensão na história, porque não se envolveram em questões assim. Na própria. Não, segue o jogo, depois a gente fala. Tá. Não tô falando que ele foi o único, né? Nem Jesus, nem o Gandhi foi o único. Teve muita gente. Mas eu tô falando assim, o paralelo da ideia de que eu começo transformando a minha ação, né? A partir da minha utopia, do meu ideal, e eu vou angariando apoio a partir disso. Certo? Você tem que ser o primeiro, né? O pioneiro. Sim. O líder de verdade, né? O líder que quer a transformação mesmo, sim, ele tem que ser o primeiro, né? É aí que você começa a ter uma base dos líderes, dos falsos líderes, né? Que se escolhem por aí. Sim. Mas, voltando. Tá todo mundo travado? Vou ter que reiniciar de novo isso aqui? Voltou. Tá travado. Voltou? Não vai dar pra Cara, não dá pra também. entrar pelo Voltou, mas eu seu só vai celular? vendo Não seria nada. melhor? O computador tá ruim? Aí, agora deu. Beleza? Agora voltou. Então, Beleza. o Gandhi ele adere uma série de ideais e tal, para transformar o próprio comportamento, para tentar se distanciar dessas questões materiais que ele fala que vai atrapalhar a ação dele. Então o consumismo ele vai deixando de lado, ele para de usar roupas ocidentais, né? E começa a fazer o próprio tecido e usar o tecido que ele está fabricando, aquelas roupas que ele usava. Ele é a própria fábrica dele. A alimentação ele vai modificar também para não ficar dependente mais dos produtos externos e também para cumprir com essa ideal do vegetarianismo e tudo mais. Mas o que vai dar maior visibilidade para ele, o que vai atrair muita gente para seguir ele, é uma ação que ele promove chamada Marcha do Sal. Beleza até aqui? Todo mundo ouvindo? Sim. O que era a Marcha do Sal? Naquela época, era muito caro o sal. E a Inglaterra, ela baixou uma lei proibindo os indianos de produzirem sal. Você não pode arrumar sal, você só pode comprar e tem que comprar na Inglaterra. Ué? E aí a Inglaterra cobrava um preço mais caro ainda do que já era, entendeu? Aí ele vai ficar revoltado com essa situação e ele fala assim, quer saber? Eu vou andando daqui até a praia e vou chegar lá e vou fazer meu próprio sal. Então ele faz uma caminhada de 24 dias para chegar até o mar. No começo ele vai com poucas pessoas, mas ao longo do caminho milhares de pessoas vão se juntando a ele. E quando ele chega lá com aquela multidão no mar, ele entra no mar, faz uma oração, pega um pouco de água, bota numa panelinha e deixa aquela água evaporar. E aí ele fabrica o próprio sal. Nossa. E aí as pessoas começam a fazer igual e começa um movimento em torno disso. Pra vocês verem como é ridículo a legislação lá proibindo você fazer sal. É só você deixar... Você está proibido de deixar a água evaporar. Olha que coisa ridícula. E as pessoas começam a adotar esse procedimento e vão ser presas. É desobediência civil, tá vendo? Eu não vou seguir essa lei e vou arcar com as consequências, obviamente. Vou ser preso. E aí quando ele é preso por isso, fica mais evidente ainda a injustiça. Ele foi preso porque ele deixou a água evaporar? É bem escroto. Então, e aí essa ação, ela
em si, ali na hora, ela não mudou muita coisa, ela não fez a lei mudar. Mas ela expôs a injustiça e ela trouxe mais gente pro lado dele apoiando essa causa. E apoiando esse protesto pacífico, né? Essa resistência pacífica. Beleza? Beleza. E aí, a partir disso, começa a ter várias mudanças. Aí ele vai ser assassinado uma hora lá, porque ele pregava que os povos ali tinham que ser iguais, né? Andar juntos, tal. Só para vocês entenderem. Ele conseguiu, ele foi morto em 1948, se eu não me engano, por um hindu radical. Ele pregava que o hinduísmo tinha que conviver com o islamismo. E o cara foi lá e meteu bala nele. E depois dele o que aconteceu é que foi fundado o Paquistão, que é onde ficam os indianos, quem tem etnia indiana lá, mas é muçulmano, foi pro lado do Paquistão. E quem é hindu foi pro lado da Índia. Meio isso assim, ó, fizeram uma linha, se você é do time vai pro lado de lá, e se você é do outro time vai pro lado de cá. Fizeram isso lá, expulsaram a galera das terras. Ai, que horror. Beleza, então vamos continuar pra gente poder terminar, que já faz 2 horas que a gente tá aqui. E aí o que tem a ver o Mandela e o Martin Luther King? Eles dois foram influenciados por essa filosofia do Gandhi, de resistência pacífica, desobediência civil e boicote. E eles vão propor isso e vão não só propor, mas fazer funcionar isso no lugar deles, entendeu? No país deles. Certo? O filme é bem interessante, ali tem documentário, tá bem legal sobre essa ação do Mandela, que eles promovem boicote aos produtos dos brancos, aos mercados dos brancos, aí os negros não entram mais. Eles viviam numa situação muito complicada. Os brancos chegaram lá na África do Sul e começaram a impor um monte de regras. E uma das regras, olha que loucura, você tinha que viver, quem era negro tinha que viver fora da cidade, como se fosse uma reserva. E para você sair de lá e ir para a cidade trabalhar, você tinha que ter um passaporte. Senão você não podia se locomover eu nem assisti arrumar algum emprego. filme que é assim. Hã? Eu assisti algum filme assim, desse jeito. Que os negros ficavam num lugar e para ir pra cidade lá, eles precisavam de tipo, uma marca. Provavelmente era isso, sobre o apartheid. E o Mandela Eu acho que é isso mesmo, sobre isso aí. ele vai propor a desobediência disso daí, dessas regras. E ele vai ser preso, várias pessoas vão ser presas e tal. E a última vez que ele é preso, ele fica 27 anos preso. Então esse filme dele mostra isso, é bem interessante. Até que quando ele sai, ele é eleito presidente. Mas porque ele propôs uma organização da população ali oprimida, os negros, e a desobediência civil. Ele era da África do Sul? Isso. Mandela. Nossa. E o Martin Luther King? Esse aí vocês já devem conhecer um pouco mais a imagem dele do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ele faz várias referências, né? Sim. Principalmente ao discurso dele, né? Eu tenho um sonho. I have a dream, que mostra ele falando, discursando esse É verdade. É a prova de história dele. Exatamente. E esse é um momento importante do Martin Luther King. Esse discurso é um discurso muito importante, icônico, sobre essa questão da transformação da sociedade que ele está querendo, da resistência pacífica que ele está propondo. É interessante vocês lerem o discurso para entender o que ele está propondo ali. Legal. Ok. Tá?
E uma parte importante do discurso dele é que ele fala assim, eu tenho um sonho e esse sonho é o sonho americano. Essa frase é muito importante porque o sonho americano é aquela ideia, né, uma ideologia, uma utopia, sei lá como é que vocês podem colocar isso, de que todo mundo é igual e todo mundo tem chance, todo mundo pode crescer na vida. Esse é o sonho americano, todo mundo pode ficar rico lá. A gente ouve muito isso aqui, né? Principalmente videozinho de gente no YouTube mostrando carro importado, falando, olha, eu vim pra cá e eu comprei um Maserati. Tem um monte de vídeo assim, né? É o sonho americano, é o sonho do consumo, é o sonho da opulência e tal. E aí quando ele coloca isso no discurso dele, eu tenho um sonho e o sonho é o sonho americano, ele está querendo dizer o quê? Que esse sonho de liberdade que vem com a fundação dos Estados Unidos, que eles estão fugindo lá da Inglaterra e tal, É pra todos, né? é para todos. E eles só vão conseguir atingir esse sonho americano de liberdade, de riqueza e tudo mais, se realmente for para todos. Certo? Então ele atrai não só os negros com esse discurso, mas os brancos que são mais... Que vivem o discurso, né? Vamos dizer assim, que são mais inteligentes. Ah, tá. Então ele vai atrair esse pessoal, né? Não só inteligente, mas que tem um pouco mais de moral, que tem, sei lá, né? Bom, que defende a E liberdade. aí a gente tava no meio da segregação, não tava? Exatamente. Ele tá lutando. E aí um episódio que vai marcar muito a época ali é o episódio chamada Rosa Parks. Já ouviram falar dela? A do ônibus? A mulher do ônibus? Isso, É, né? ela mesma. O que foi? Conta pro pessoal aí, Lara. Sim. Conta o que é do ônibus? Essa história. Quem que é? Eu aprendi aprendi na quinta série. Ela queria andar de ônibus e tal, e tinha a divisão da parte dos negros e a parte dos brancos. E ela entrou e sentou na frente, que era a parte dos brancos, e ela foi expulsa do ônibus, se não me engano. Pô, eu lembro do nome dela, que uma vez eu pesquisei só porque eu assisti Encantada. Encantada? Encantada. O pai dá um livro pra filha dela, pra filha dele, sobre histórias de mulheres fortes. E aí ele fala, tem a Rosa Parks, a Marie Curie, e vai falando o nome. Ah, não conheço. Aí eu pesquisei pra ver quem era. Achei que era só historinhas de filme. Ela foi presa primeiro, né? Foi. Mas aí esse fato aí, ele vai impulsionar essa luta do Martin Luther King, entendeu? Nessa conquista dos direitos iguais e tal. E ele vai, mais pra frente ele vai conquistando, né? Não em vida, porque ele é assassinado também. Quem que é assassinado? Martin Luther King, né? Martin Luther King. Toda figura assim é assassinada, né? Cala a boca, né? Eles tentam dar um cala-boca, mas é uma questão assim, é muito forte uma ação, uma pessoa que propõe uma ação e que vive essa ação. Ela é muito forte. Você pega um cara igual A Marielle, por exemplo. né, que se opõe a um sistema inteiro e que, pior ainda, ele não revida. Porque quando o cara revida, os opressores falam assim, tá vendo? Ó, por isso que a gente tem que oprimir. O cara é um incivilizado, o cara é um bandido. Eu não estou dizendo que tem ou não tem, né? Eu estou dando uma interpretação do que está acontecendo. Eu não estou dizendo se vocês têm que resistir de forma violenta ou pacífica. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo assim, que o cara que resiste de forma pacífica, ele tira até essa questão de, ó, ele não revidou. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou bater nele e sair por cima? Deu para entender? Sim. Então se torna uma imagem muito forte, um representante muito forte. E aí os oponentes, os inimigos dele vão ter uma reação igualmente forte, né? Sim. Beleza até aqui? Sim. Sim. Beleza.
Então, o que vocês conseguiram, para a gente encerrar, o que vocês conseguiram entender a partir da vivência, do exemplo desses três e do que nós discutimos, essa questão da utopia, da esperança e tudo mais? Dou a palavra para Sara. Eles Pois é, eu. ficaram, aquela palavra que eu já esqueci, resignados. Eles não ficaram resignados, eles foram em busca da utopia que eles acreditavam, do que eles questionaram a lei, questionaram e foram contra isso de forma não violenta, tudo que você acabou de falar. Tudo isso da aula que a gente aprendeu hoje. Faço das minhas palavras a da Sara. Cara, é interessante. Posso falar? Pode. Já. Sim, pode. É interessante que assim, é admirável, né, cara? É até inspirador ver esse tipo de atitude, né, do ser humano, de pensar em todos, né, de pensar não só nele, mas de pensar no social e de se colocar, cara, e colocar a própria carne, o próprio sangue, porque foi isso que aconteceu. Em jogo, a fim do bem social. Então, se eu não estiver errado, né, o próprio Martin Luther King, o Nelson Mandela, eles são grandes libertadores, né? E eu acho que o legal aí de a gente entender é que a mente é um lugar onde não há prisão. Se você libertar o cara na mente dele, ninguém mais prende ele. Ele pode estar preso aonde for, mas se na mente ele for livre, então não há mais as correntes, as grades já não podem mais impedi-lo, né? E eu acho que é isso que acontece. A força do caráter é tão grande que gera essa paixão por parte de quem vê, né? A gente tem esse lado emocional de ver alguém, pode ver, na final vou citar como exemplo, eu sei que, né? Mas na final do futebol entre Real Madrid e o time da Ilha da Madeira, todo mundo torce pro Ilha da Madeira, porque lutou para chegar ali, sozinho, não tem torcida. Então, mas é interessante, assim, eu talvez não tô agregando só, não sei se eu tô, né? Mas eu achei interessante dizer isso, mas é importante entender, assim, eu acho que essa é a palavra mesmo, a força de caráter do cara lutar contra o mundo, cara. Porque quando, até você ajudar os primeiros 2, 3, meia dúzia, 10, 100, tipo assim, é você só, cara. E é você que tem que acreditar enquanto todos dizem não. E o primeiro passo para isso é a música lá, né, meu? Apesar de você mostrar que tem cara, voz, né? Talvez ele é o primeiro a, tá assim, mas não vai ser assim. O produto final não é esse. Mas quem vai fazer? Eu vou. Então isso eu acho essa atitude louvável, assim, por parte dos três. E acredito que tem tudo a ver, né, Netinho? Esse contexto, eles são... Talvez Chico Buarque talvez possa ter feito essa música pensando neles, pensando em Gandhi ou pensando em Nelson Mandela, mas antes da libertação, antes do... Foi tudo questão de uma iniciativa, né? Que antes de alguém acreditar em você mesmo tem que acreditar. Uma coisa importante é que eles só conseguiram promover essas transformações todas porque eles tiveram muito apoio, eles conseguiram... através não só do exemplo, mas através de ações ali que deram visibilidade, angariar apoio. E aí, quando esse movimento cresceu... Mas esse muito apoio não começou de uma hora para outra, né? Eles tiveram que mostrar que exatamente. Poderia dar certo aquela ideia deles. E é aquele negócio, né? Pensa no caso do Gandhi, todo mundo sempre ali, pianinho, tranquilo, quieto, fazendo tudo que de repente... O cara se levanta lá e fala, é o seguinte... Não, mas é que hoje, pensa, é uma coisa muito... Não é estranha, mas... Sei lá, é uma coisa que não dá pra pensar como agora. O cara tava indo andando no mar e do nada muita gente começou a seguir ele. Acreditaram que ele realmente poderia fazer o próprio sal. Mas tipo assim, é legal, mas eu acho que, tipo assim, talvez o que vocês chamam ele de América, eu chamo ele de Netinho. Mas, tipo assim,
talvez isso é o que nos falta hoje, né? Eu acredito que isso nos falta demais. Mas as pessoas não têm essa força emocional para apostar nos seus ideais e morrer por eles. Verdade. Talvez não morrer literalmente, mas assim, a gente vê que as pessoas, a sociedade ela se tornou uma massa muito manipulável. Então acredito que talvez esse conceito filosófico que nos é ensinado através dos veículos midiáticos nos nossos dias, eles geram esse tipo de ser humano frágil que não tem força emocional para lutar, porque também não tem direção, porque também não tem um propósito definido. Então, eu acredito, não sei se era isso que o professor propôs, mas eu acho que isso é uma coisa que eu vejo assim vejo assim nos nossos dias assim, muito claramente, essa falta de tomada de posição mesmo. E aí todo mundo vai no que dá certo, todo mundo está tentando ser aceito, né? E ninguém tem um propósito, ninguém parou para se perguntar, pô, mas eu tô indo para cá, mas por que eu tô indo para cá? Será que tem a ver, Netinho? Tem. Bacana. Não, mas, O cara enfim, falou 5 minutos e o nego concordou. Muito bom. Não tem muito que... Cara, não te chamo mais no WhatsApp pra gente conversar. Ele vai ficar de mal. Não, mas eu creio que é isso, cara. Puxa, esses caras foram muito importantes, né? Eles representam uma ideia, né? São Eles exemplos se até tornaram, tem tudo a ver, né? Com tudo. Eu achei que era zoeira a mensagem no grupo, né? Eu tô concordando, não tenho muito mais que acrescentar com relação a isso. Só ia, enquanto você falava aí, eu pensei em duas coisas para mencionar, né, para indicar para vocês. A primeira é o filme do Mujica, vocês já assistiram? Quem? Não. O ex-presidente do Uruguai, o Mujica. Não, como que é o nome dele? Mujica com G? José Mujica, isso. Canjica? Mujica. É isso mesmo. Manda no grupo o nome. Canjica. Eu mando no grupo. O filme dele é muito legal. O filme sobre a história dele. Chama Uma Noite de 12 Anos. Tem muito sangue? Não. Ah, tá bom. Só assisto. É a vida do Mujica. E fala dessa questão que o Gabriel estava mencionando ali. Sobre a prisão tá na sua mente ou não. E tudo mais, né? O Mujica é um exemplo bem louco. Se vocês verem o filme, vocês vão entender o que ele quer dizer com isso. Manda no grupo, senão eu vou esquecer. Tá, eu já mando na sequência aqui quando terminar o vídeo. E um livro que chama Admirável Mundo Novo. Esse é um clássico da literatura. Tem online? mundial. Isso é um clássico, né? E a Pitty lançou um disco com Um álbum, né? É um álbum com uma referência, né? Admirável Chip Novo, né? É o nome do disco, né? É, O título do disco. acho que é. Eu não sou grande fã, não sou grande conhecedor da Pitty. Eu também não, mas eu já vi, assim. Eu só sei que eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. Mas... Muito bom, muito bom. Mas o que diz esse livro? É o que o Gabriel estava falando sobre essa questão de as pessoas hoje estão meio sem rumo, né? E ali é uma distopia, diferente de utopia, vocês vão pesquisar o que quer dizer isso. É uma distopia numa situação que as pessoas têm tanta opulência, tanto acesso a tudo, que chega uma hora que eles não se importam com mais nada, entendeu? Não tem mais objetivo. É uma discussão bem interessante. Então, voltando para aquele início lá,
a utopia e a esperança é o primeiro passo da ação e é o objetivo que você vai ter. É aquela caminhada, que se você sair para caminhar sem objetivo, você não vai para lugar nenhum. Né? Você vai andar em círculo, ou você pode até andar quilômetros, mas você não vai para lugar nenhum, porque você não tem um destino final. Você não tem um lugar que você falou, ó, era aqui que eu queria chegar. Deu para entender? Exato. Uhum. Né? E quando você sai para caminhar com objetivo, é diferente. Então, isso aí é importante ter em mente. E esse livro vocês vão conseguir discutir, vocês vão conseguir ler e pensar nisso. Aliás, quero que vocês, se for ler, eu não sei se tem filme não, mas se for ler, eu quero que vocês tentem pensar nisso. Essa questão de ter utopia, de ter esperança, como é que fica na situação dos caras lá. Tem um outro livro, que aí já foge um pouco mais do assunto aqui, mas que é muito bom, que tem em filme. Eu sempre recomendo esse livro. Chama 1984. Já falei pra vocês dele, vocês lembram? Já. Não. Nossa, eu acho que uma vez você me emprestou esse livro, meu tio. Emprestei sim. 1900 quanto? 84. Um meio grossão, não é? Ele não é muito grosso, não. Dependendo do padrão que você é acostumado a ler, sim. Mas você é acostumado a ler Bíblia, Gabriel. Vai. Você tá agressivo, né? Toma. Mas então, Cara, eu acho que o que eu peguei emprestado é 1964, porque acho que falava do golpe militar, é isso? Ah, tá. Também. Ah, então eu confundi. Mas não, é 84. 84, beleza. É sobre o Big Brother, já falei pra vocês. Ah, mas você me emprestou um livro que fala disso. É o quê? A ideia do Big Brother Sobre Big vem desse livro aí. Caramba, velho. A vigilância Legal. total e tal. Então, ele é o extremo oposto do Admirável Mundo Novo. Gente, eu acho que o Admirável Mundo Novo tem filme, sim. É capaz, é um clássico, Será? deve Deixa eu ter. ver. Eu vou pesquisar aqui. Com certeza. Só não sei Joga se- aí no Google que aparece como opção filme Netflix. Só não sei se é bom. Ah, vou pesquisar Ah, então na Netflix, Netflix ali, ver será? se eu assisto. E aí, assim, um é o oposto do outro. Um é uma sociedade que tudo pode e outro é uma sociedade que nada pode. Uhum. E é muito legal para pensar nisso, discutir essa questão da utopia. O 1984 também rola essa questão da utopia, da discussão. É bem interessante. Tem filme. Recomendo pra